nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando atualmente, pela segunda semana, capítulo 9, versículo 19 do Evangelho de Mateus. A passagem é aquela que descreve a cura da filha de Jairo, que era o servo, o chefe da sinagoga. Se eu falar Lázaro hoje alguma vez, por favor, me dê um passe, né? Ano passado eu troquei Jairo com Lázaro o tempo inteiro. E a cura da mulher com fluxo de sangue. Então a passagem começa no versículo 18, né? Ela se segue aí para alguns versículos. Nós ficamos 3 semanas estudando o versículo 18 e estamos a segunda semana estudando o versículo 19. Hoje a gente encerra o versículo 19. A gente está tendo esse cuidado de não acelerar demais, né? Porque essa passagem, ela é uma passagem estratégica dentro do livro de Mateus. Tanto que na descrição do livro, né, na composição do livro, é a passagem que se segue ao próprio chamado dele. Vocês estão lembrados disso? Né? Mateus é chamado e em seguida tem a festa na casa dele depois dessa passagem. Então é uma passagem chave, né? Uma passagem estratégica. Se entender ela, a gente acaba tendo assim, um grande panorama do livro todo. Do sentido do livro, do que ele pretendia quando iniciou a composição do livro. A minha avó, que inclusive hoje não está aqui presente, ela me pediu semana passada para eu voltar um pouquinho. Ela pediu, eu falei, eu só podia ter falado lá na hora. Acho que ela ficou meio tímida. Para eu explicar de novo, comentar de novo a questão do ângulo reto, né? Bem rapidinho, para a gente não se delongar muito. Mas a história do ângulo reto é o seguinte, é um raciocínio. Esse raciocínio ele aparece primeiro na literatura espírita, no livro Nosso Lar, primeira vez que ele é mencionado pela irmã Laura, né, numa conversa com o André Luiz. E o seu Honório Abreu ele usou isso muito como uma chave de compreensão de toda a estrutura do Novo Testamento. Por quê? Quando a gente pensa no ângulo reto, a gente tem que imaginar que ele é composto de 2 retas, uma horizontal e uma vertical. A horizontalidade, ela representa uma postura, uma posição que o ser ocupa na vida. A vertical, idem. Que posições são essas? Todas as vezes que nós estamos empenhados em solucionar algum problema, alguma questão de ordem prática e material, a nossa mente está se portando, ou se postando na horizontal. Uma horizontal simbólica, um grande símbolo da mente ocupada com assuntos de ordem prática. O comer, o vestir, o dormir, né? O ganhar dinheiro, pagar a conta de luz, remendar a meia, consertar a lataria do carro. Isso tudo são problemas que são propostos pela própria condição de encarnado que nós nos encontramos. Inclusive, hoje de manhã eu assisti a reunião do Gênesis, lá de Belo Horizonte, da semana passada, que é a nossa reunião irmã, né? Os dois vídeos trabalham juntos aí, né? As 2 reuniões. E eu fiquei impressionado como o Haroldo ele explorou bastante coisas que nós já mencionamos na quarta-feira anterior, né? Quando ele fala sobre o significado da palavra nefesh. Não é isso? Quem acompanhou deve ter percebido. Nós falamos essa semana passada, na quinta-feira ele falou, né? Nós falamos através do ângulo reto e através dessa palavra. Nefesh, que quer dizer assim, de uma maneira muito ampla, alma, né? Isso, exatamente, né? É verdade, não foi um dia e outro, foi no mesmo dia, né? Então, enquanto a gente estudava aqui, o pessoal acompanhava pela internet. E Nefesh, que o Haroldo até explica que ela tem um sentido concreto e tem um sentido mais amplo, mais simbólico. No seu sentido concreto, ela representa a boca, a garganta, né? Envolve ali o aparelho digestivo, o aparelho respiratório. Mas é basicamente a ânsia, né? O desejo, o saciar a sede, o saciar o fôlego. É o nefesh. Isso é o que a gente chamou de horizontalidade. Essa carência, essa necessidade do homem, quando encarnado, essa busca por atender a sua fome, a sua sede, o respirar, né?
a busca pelo ar, isso que nós estamos vivendo hoje raramente em Uberaba, né, de ter que agasalhar-se, né, isso tudo é o que a gente chamou de horizontalidade. Agora, a verticalidade são os nossos compromissos com Deus. Toda alma está comprometida com a lei divina. Isso é a verticalidade. Nós precisamos nos movimentar na horizontalidade, porque encarnamos, mas nunca se deve perder a seguinte perspectiva, de que nesse parâmetro, horizontalidade e verticalidade, a verticalidade tem ascendência. Então, as nossas necessidades de ordem prática devem sempre, ou deveriam sempre, se subordinar, se submeter aos nossos compromissos espirituais com Deus. Aí, Sonora, ele ainda reforçava essa metáfora com uma outra metáfora quando ele analisava o caso de Caim e Abel. Né? Caim representando a horizontalidade, ou melhor, não representando a horizontalidade, mas representando aquele que se rendeu completamente aos interesses de ordem prática, que se tornou escravo dessas necessidades. Entenderam? E o Abel representando aquele que atende às necessidades práticas, porém prioriza, coloca como prioridade o compromisso com Deus. Por que nós falamos tanto disso? Estamos repetindo essa semana de novo. Por conta de um detalhezinho que é assim, é um buraco negro, sabe? Só que um buraco negro ao contrário. É aquele negocinho que dali vai te saindo coisas que a gente ficaria aqui reuniões e mais reuniões só tirando coisas daquilo. O quê? Postura de Jesus. Quando Jairo o encontra na casa de Mateus. Jesus estava reclinado. Era um banquete, era uma refeição. E ele estava reclinado, ele estava na horizontal. Estava comendo. É um negócio que as pessoas, né, a gente conversou aqui algumas vezes, acho que uma ocasião até conversei bastante com o seu Daniel. Jesus estava encarnado, né, seu Daniel? Com todas as necessidades e carências de um encarnado. E aí, a análise dessa mudança de postura imediata de Jesus, assim que Jairo apresenta o drama dele, explica por que Jesus é Jesus. O que ele faz ali diz tudo sobre quem ele é. Estava na horizontal? Estava comendo? Estava saciando a sua nefesh, como diz o Haroldo? Estava. Mas assim que Deus fez um chamado, Deus o convocou a honrar o seu compromisso com o sentido da vida, o sentido último da vida, o sentido maior da vida, que é a evolução espiritual, imediatamente ele se ergueu. Quando Jesus faz isso, ali, no jantar na casa de Mateus, ele está dizendo para todo mundo que estava no jantar, todos os fariseus, todos os discípulos de João Batista, todos os seus discípulos, e para o próprio Jairo, que saciar as necessidades materiais e práticas é importante, mas cumprir as determinações divinas vem em primeiro lugar. Até porque a lei de conservação e saciar as necessidades de ordem prática é cumprir a lei divina também, mas uma perspectiva transitória. É o que o Emmanuel, numa leitura da semana passada, ele chamou de vantagens transitórias ou vantagens passageiras. Existem vantagens que são perenes, eternas. E conquistar um amigo, gente, é uma dessas vantagens eternas. Ali, estava em jogo ali, era uma amizade. Era a conquista de um coração. E Jesus dá o exemplo de que nós devemos priorizar isso na nossa vida. E tem gente, boa parte da humanidade não vive assim. Primeiro eu, primeiro as minhas necessidades, primeiro atender o prático, afeto vem depois. Afeto vem depois.
E esse é o nosso primeiro compromisso com Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. É o primeiro compromisso com Deus. É o primeiro item a ser atendido quando a gente se verticaliza. Um espírito encarnado, alma, né? Segundo Allan Kardec, na introdução dos espíritos. A alma é o espírito encarnado. O espírito encarnado que prioriza os assuntos do coração, da afetividade, da amizade, do companheirismo, da fraternidade, da solidariedade, acima, colocando isso tudo, acima dos interesses de ordem prática, esse encontrou o caminho para a felicidade. Tem gente que vive para comer, vestir, né? Viajar. E aí que a gente, é o que se explica, né? Um poeta contemporâneo recentemente disse que se no século XIX o mal do século foi a tuberculose, não foi? Século XIX, a tuberculose matou muita gente. No século XX e XXI, na segunda metade do século XX e XXI, sabe qual que é o mal do século? Né? O mal do século é a solidão. Solidão. As pessoas estão, às vezes, dentro da bolsa de valores, se sentindo solitárias. É o mal da modernidade, né? Como disse o Daniel. É a solidão, é o individualismo, mas um individualismo tão selvagem, tão radical, que se transforma em solidão. Solidão é o coração que se privou, se autoprivou do afeto. Que negou a si mesmo a possibilidade do afeto. Então foi por isso que a gente falou tanto da questão do ângulo reto, né? Então o irmão que deveria ser o primogênito, liderar a situação, controlar a situação, era Abel. Mas Caim matou Abel. Né? É o que a humanidade fez. A horizontalidade submeteu à verticalidade. Oi, Sidney. Bom, o ângulo reto em si ele é neutro, né? Porque senão fica uma coisa assim, o espírito evoluiu, ele só fica na verticalidade. Não é isso. Tanto que Jesus estava comendo. O atributo dos espíritos superiores é a harmonia. O que é harmonizar? No caso desse raciocínio do ângulo reto. Harmonizar é submeter a horizontalidade à verticalidade. Submeter os interesses de ordem prática aos compromissos maiores com Deus. Isso é harmonia. Ele não deixa de se movimentar na horizontalidade, não, né? O Chico, ele descia, pegava, né, o ônibus, logo que ele mudou para cá, ou às vezes tinha carona de um amigo, descia no centro da cidade, pagava as continhas dele, punha a carta no correio. Mas se encontrava com alguém na rua, vamos ali tomar um café, Chico, eu estou passando esse problema conjugal, ele ia. Punha a continha no bolso, às vezes atrasava, né, para pagar a conta, pagava um juro, mas qual que era a prioridade dele ali? Uma pessoa extremamente prática, de raciocínio frio, faria o quê? Não. Dá licença, eu tenho que pagar minha conta primeiro, né? A fila está grande, depois a gente conversa. É disso que nós estamos falando. Certo? Bom, isso é tão bonito o que Jesus faz, que ele não se limita também a verticalizar. Porque quando a gente verticaliza o pensamento, que significa essa harmonia, né? Buscar essa harmonia em que a alma encarnada não se torna maior do que a alma imortal. O homem de hoje não se agiganta diante daquilo que realmente é grande, que é o espírito e a sua imortalidade. O que acontece é que muita gente toma essa consciência, mas fica por aí também. Para aí. Né? Eu sei o que eu devo priorizar, mas não passo de encantamento, né? Eu não passo disso, não vou além disso. Né? Eu fico estático, vertical, né? Vertical, mais estático. E Jesus mostra que não bastava se levantar, se erguer para atender o Jairo. Era necessário também acompanhá-lo nas suas dores, no seu sofrimento. E esse é o estudo de hoje. Né? Esse é o ponto de hoje. Solidariedade. Nós começamos a falar disso semana passada, quando eu mencionei a sugestão da Ilha de que a gente refletisse um pouco sobre a carta aos Hebreus.
quando Paulo diz que o nosso sumo sacerdote não é incapaz de se solidarizar com as fraquezas humanas. Olha que coisa bonita. O sumo sacerdote é o grande mediador, né? Olha só, como é que um sumo sacerdote, que tem a função de mediar, faria a mediação se ele fosse insensível à fraqueza humana? Porque a função dele é a de solidariedade. Né? A Ilha apresentou a palavra grega, simpateu, né? Ou simpateu, eu não sei direito como que é essa pronúncia aí. Mas equivaleria a isso. Alguns traduzem como compadecer-se. Ela falou, olha, em uma tradução interessante possível é o solidarizar-se. Solidariedade é isso. Quando eu reconheço a fraqueza, a necessidade, a fragilidade, as dores, os traumas, as tristezas do outro e sou capaz de me permitir ser tocado por esse sofrimento. E aí, quando eu sou tocado por esse sofrimento, eu me mobilizo para amenizá-lo de algum modo. Jesus era Jesus, não porque ele ficava no alto da sua majestade, assistindo nosso sofrimento. Não, ele se envolveu, ele se misturou com a gente. E o Paulo diz na carta aos Hebreus, né? Mas sem pecar. E isso que é a grandeza de Jesus, né? É entrar no chiqueiro para dar comidinha para os porcos, mas não sujar a roupa. Sabe? A grandeza de Jesus é essa. Ele veio, encarnou, se envolveu, se comoveu, chorou com Marta e Maria quando Lázaro tinha falecido. Agora eu falei certo, gente, Lázaro não. Né? Ele comeu, olha, ele entrava no barco para pescar com Simão Pedro. Ele ia para a festa na casa de Mateus. No sábado ele ia para a sinagoga rezar com os judeus, lia a Torá com todo mundo. Não é assim? Pagava o tributo dele, punha a moedinha dele no gasofilácio, ia na Páscoa para Jerusalém, fazia o jantar de Páscoa com todo mundo, ele se envolvia com as pessoas, andava no meio de leproso, conversava com o paralítico, conversava com o cego, conversava com a prostituta, com a mulher samaritana. Isso é comprometimento. E um comprometimento que nasce do espírito de solidariedade, que caracteriza o Mestre, que caracteriza o Cristo. Bom, então agora nós vamos começar a explorar isso. Bastante. Nós já começamos, agora nós vamos a fundo. E eu queria começar isso entendendo o seguinte. A nossa vida material, ou a nossa existência material, ela é uma peregrinação, uma caminhada. Do berço ao túmulo. No caso de Jesus, da manjedoura à cruz, ao Calvário. É uma peregrinação. Cada um ali na convivência, entre os discípulos, né, entre os fariseus, tinha a sua peregrinação particular, a sua caminhada particular. Eram caminhadas, peregrinações existenciais necessárias. Todos ali tinham algum compromisso kármico. Até os discípulos. Haja visto a dificuldade que o Pedro tinha com a sogra. Nós já estudamos aqui. Jesus não. Ele é aquele que não precisava mais passar por essa peregrinação. Quer dizer, não precisava como uma necessidade própria. Ele topou a peregrinação, ele fez essa peregrinação, mas em função das nossas necessidades. Pensando nisso, de que Jesus quis caminhar conosco, peregrinar conosco, eu me lembrei de uma passagem, né? Eu não estou dizendo, eu me lembrei, gente, mas eu tenho que dar aqui os créditos à turma, né? Uma turma da pesada aí, que é a equipe que foi reativada, que há um tempo atrás se organizou para dar um apoio ali no estudo de Gênesis. Depois, né, cada um foi honrar alguns compromissos, mas agora o grupo se reorganizou, né? Que é o Felipe Mascarenhas, lá do Rio Grande do Sul, a Candice Inter de Mato Grosso, a Ila, irmã Ila, que é a líder desse grupo, né? Eu, o Melo Orlando, o Rodrigo lá de Pernambuco, enfim, uma turminha boa, a Sheila Passo, que
Entre uma quarta-feira e outra, eu tenho cuidado de apresentar para eles o que nós vamos estudar, usando aí o recurso da tecnologia, da internet, e a gente passa a semana trocando ideia, né? 5h30 da manhã tá chegando mensagem lá para mim pelo WhatsApp, lembrei disso. E aí tem surgido umas coisas interessantíssimas. E o Rodrigo de Pernambuco, que é um membro desse pelotão aí, ele fez menção à estrada de Emaús. Quem se lembra aí da estrada de Emaús? Você se lembra dessa passagem? Está lá em Lucas, capítulo 24. Então, Jesus já tinha desencarnado, já tinha sido crucificado. E aí Lucas relata que um grupo de seguidores de Jesus, lá não especifica se eram discípulos, possivelmente não, mas um grupo de seguidores de Jesus, de simpatizantes da causa cristã, começava a percorrer o caminho entre Jerusalém e a cidade de Emaús. E durante a caminhada, os dois começaram a conversar entre si sobre o episódio da crucificação, mas lastimando, lamentando, chorando, sangrando por dentro. Haviam perdido de forma trágica um amigo querido demais. E quando eles estão ali caminhando, fazendo a jornada, a peregrinação, olha só o simbolismo, hein? Fazendo a peregrinação, um estranho que caminhava junto se vira para eles e pergunta: o que vocês estão conversando? Você não está sabendo da última? Né? Como não, né? O acontecimento do momento, né? E eles começam a caminhar e eles vão relatando para esse peregrino, esse outro peregrino, o episódio da crucificação, da paixão do Cristo. Mas começam a se emocionar, se comover bastante ao contar a tragédia, né? E em um dado momento esse peregrino começa a consolá-los. Citar trechos das Escrituras e falar, e eles foram se sentindo mais tranquilos, mais serenos na caminhada. Quando foi chegando assim, para ficar uma coisa bem mineira, bem uberabense, quando foi chegando no Trevim, sabe que normalmente ele passa direto e vai descobrir mais tarde, né? Quando foi chegando no Trevim para a entrada de Emaús, o peregrino tomou rumo para seguir direto. E aí, os dois companheiros, os dois seguidores de Jesus, se voltam para ele e fazem um pedido. Eu vou ler versículo 29 a 31, que é esse pedido. Olha que coisa linda e rica de simbolismo. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Era Jesus. Olha que coisa linda desse trechinho aqui, tem coisa demais. Vamos lá. Primeiro, fica conosco. Caminha conosco, né? Permanece conosco. Porque esse pedido, gente, ele está de uma maneira mais ampla, amplificada, no livro A Caminho da Luz. Quando Emmanuel descreve que aquele grupo de capelinos, quando chega numa terra estranhíssima, terra mesmo, quando chega numa terra, lugar estranho para eles, vendo o que os aguardava em termos de experiência material, grosseira, junto a povos primitivos, eles tremem de medo. E choram amargamente. E o coração do Cristo se enternece, se comove, se solidariza de tal maneira com o sofrimento desses capelinos, que ele promete aos capelinos que vai ficar com eles. Na hora necessária ou oportuna, eu virei. Olha que coisa linda. E eles se tranquilizam. E assumem a empreitada.
Então eles pedem aqui, os dois peregrinos pedem para o ilustre desconhecido, conhecidíssimo, né? Pedem, ó, fica conosco, fica com a gente. E aí um detalhezinho, para a gente ver como o Emmanuel é antenado nesse negócio de evangelho, viu, gente? Estou começando a desconfiar disso. Vocês se lembram quando a gente estudou, há 2 semanas já, no livro Há 2000 Anos, que o senador Públio Lentulus, na hora mais amarga, mais dolorosa da vida dele, até aquele momento, ele procura Jesus. Vocês se lembram que hora que era do dia? No crepúsculo. Lembra que ele faz questão de mencionar? E depois ele ainda diz que intimamente ele estava nesse processo de crepúsculo. É a hora mais dura, mais difícil, mais amarga, em que a luz perde terreno para a escuridão. Então, esses dois aqui pedem para Jesus, fica conosco, porque a noite já declina, a noite está caindo. Ou seja, o tempo de escuridão, de desafios, de ásperos testemunhos vai começar. Fica com a gente. E ele fica. E é bonito, porque ao entrar com eles lá para uma casinha, né, para uma hospedaria, não sei, de novo, algo que é mencionado por Humberto Campos no livro Boa Nova, que Mateus menciona em outra ocasião. Aqui de novo, Jesus parte o pão. Olha só, parte o pão. É o nefesh, Haroldo vai dizer, né? Olha que coisa linda, Jesus come com eles. Participa com eles de uma experiência humana. E o mais bonito, a palavra companheiro, que a gente emprega tanto, ela vem de 2 radicais latinos, com panis, que quer dizer o mesmo pão. Sabiam? Então Jesus era companheiro, porque ele aceitou comer o mesmo pão. Na casa de Mateus, no banquete na casa de Mateus, ele come o pão da alegria, o pão da festividade, o pão da dança, o pão da música, o pão do sorriso, com os companheiros da casa de Mateus. Mas quando Jairo chega e fala, mestre, vamos lá em casa, minha filha morreu, vem comer comigo o pão da amargura, da tristeza, da perda, do desalento, o que Jesus faz? A gente fala, né? Fulano comeu o pão que o diabo amassou. Então, Jesus aceitou, ao se afirmar como companheiro, comer conosco todo tipo de pão. Inclusive o pão que o diabo amassou na cruz, martírio, nas masmorras do Sinédrio, nas masmorras de Pilatos. Isso é companheirismo. E no exemplo da estrada de Emaús a gente percebe isso. Jesus, na hora, se transfigurou e se mostrou com o aspecto físico que ele tinha. Foi por isso que eles reconheceram? Olha só. O evangelista não menciona aqui que Jesus se transformou, se transfigurou e voltou a ter a forma de filho de Maria. Não. Ele menciona que os olhos dele se abriram. Olhos da percepção. Eles não reconheceram Jesus por uma aparência física, eles reconheceram Jesus por um gesto. Eles reconheceram Jesus por um gesto. E Jesus diz assim, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, se vocês verem uma senhora passando na rua, por muitos se amarem. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Você vê então, Renato, uma senhora passando na rua e você ficou observando ela. E ela fala bom dia com a cara boa para todo mundo que ela cruza, até chegar na esquina. Você pode falar, ali vai um cristão. Pode ser que você chegue perto dela e fala bom dia, e pergunta a religião e ela fala, eu sou muçulmana, mas é cristã. Porque cristianismo não é um rótulo, não é um estigma. Cristianismo é uma opção de vida, é uma vivência, é uma experiência.
O coração cristão é aquele que se afirma cristão pelos gestos, assim como o Cristo se afirmava Cristo pelos gestos. E o cristão será reconhecido por isso. Sabe? Eu não quero fazer nenhuma crítica infeliz, né? Nenhuma forma de proselitismo, mas aí, né, faz uma camiseta assim, eu sou espírita. Não, espírita, graças a Deus. Né? Ou então escreve assim, na frente, sou de Uberaba, e atrás, a terra de Chico Xavier. Brega, não é? Aí o sujeito quer, sabe, é isso que vai fazer, né, um rostão do Chico aqui, né? É isso que vai fazer ele ser reconhecido como espírita? Não. Sobretudo são os seus gestos, as suas ações, a sua vivência. O senhor Honório falava o caráter operacional. É o caráter operacional, ou seja, operação. O sujeito em ação. É isso que faz ser reconhecido. Bom, então Jesus aceita peregrinar conosco. E aí está o máximo da sua solidariedade conosco. Lá no livro A Gênese, um pouquinho de obra básica agora, hein? Livro A Gênese, capítulo 14, no item 9, Allan Kardec fala uma coisa linda, extraordinária, sobre o espírito de renúncia de espíritos de alta envergadura, quando, mesmo sem precisar, eles decidem reencarnar. Olha o que o Allan Kardec vai dizer. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, antes ele estava dizendo que espíritos inferiores não conseguem recompor um perispírito utilizando a matéria cósmica de outros mundos mais elevados. Então, um espírito muito inferior não consegue, né, construir um perispírito com a matéria cósmica de outro órgão. Mas o contrário acontece. Espíritos muito superiores conseguem encarnar aqui. Conseguem fazer isso. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontra. Então, Jesus, para encarnar aqui, teve que usar a matéria cósmica, a psicosfera, a matéria-prima da psicosfera da Terra. É um negócio que o Haroldo está falando muito também lá no estudo de Gênesis. Ele tira a matéria para compor o perispírito dele aqui, da Terra. A roupagem que ele vai utilizar aqui no seu período de encarnação. Fazem como o nobre, aqui é um exemplo bonito, como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Então, olha só. Vocês se lembram, ou já ouviram falar, daquele livro de Mark Twain, O Príncipe e o Mendigo? Né? Lá por um acidente, né, o rei resolve brincar com um menino que era mendigo, e aí na brincadeira eles trocam de roupa. O rei põe a roupa do mendigo e o mendigo põe a roupa do rei. Na hora, entra lá os funcionários do palácio, não sabe quem é quem, põe o rei vestido de mendigo para a rua e quase que coroa o mendigo vestido de rei. É a história do que Mark Twain compôs lá. Aqui é essa história, só com algumas exceções. Primeiro, não é um acidente, é uma opção. É um gesto espontâneo. Esse espírito de alta envergadura decide abrir mão da sua veste de rei, ou sua veste nobre, para utilizar durante um período a veste de plebeu, a veste de mendigo. A nossa composição perispiritual, ela é muito aquém da composição perispiritual, da estrutura perispiritual desses espíritos. Eles fazem um sacrifício danado para encarnar entre nós. Nós estamos falando de espíritos elevados, é o que menciona o livro A Gênese. Agora multiplica isso por 10, multiplica por 1000.
é a encarnação de Jesus. Porque uma coisa é você falar da encarnação da Alcione. Deve ter sido já uma operação, né? Uma mega operação. É um anjo. Só que Jesus não era anjo. Jesus é Cristo. Usar a nossa roupa, nossos trapinhos fluídicos e depois ainda encarnar. Gente? Encarnar é um Cristo que durante 30 e tantos anos teve todas as necessidades de um encarnado convencional. E numa época que, vamos lá, né? Nem o banho era um hábito diário. Não tinha condição de ter. Né? Você já para pensar nisso? A gente vai ver filme sobre Jesus, é um povo com as barbinhas retinhas, né? Não é assim? O figurino hollywoodiano, né? Não era assim não, gente. A manjedorinha que Jesus encarna, onde ele passa a primeira noite dele, não é um bercinho de palhinha lá do shopping, não. Era um coxo. O alimento talhava o leite, muitas vezes. A carne deteriorava. O pão era seco, era duro. O alimento era rude. Jesus era pobre, tem mais esse detalhe. Ele não reencarna no berço de ouro. Então isso tudo é para reforçar o que acontece na passagem com Jairo. Ele está numa situação de conforto, mas ante ou perante a necessidade profunda de alguém, ele não pensa duas vezes em abrir mão do conforto e abraçar o sofrimento do outro. A coisa lá no Mateus, o trem estava bom. O Mateus tinha condição, comida boa. Lá na casa do Jairo, o que ele ia encontrar? Um bando de gente chorando, um climão danado, a casa devia estar desarrumada, brincar, a menina estava até fedendo. Ele abre mão de uma situação de conforto para viver uma situação de penúria. É exatamente, em escala menor, o processo que ele vive. De abrir mão da situação de conforto merecido que um Cristo vivencia para assumir uma rotina e um cotidiano demasiadamente humano. Bom, aí, gente, eu me lembrei de uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 9, 22. Olha só o que Paulo vai dizer. Ilustra o que nós estamos discutindo. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns, a todo custo. Para os fracos, fiz-me fraco. Quem são os fracos? No caso de Paulo, é a peregrinação, né? Ele sai de um ambiente, do ponto de vista espiritual, extremamente sofisticado, né? Que é o ambiente do judaísmo na época, né? Concepções espirituais muito sofisticadas, para ir trabalhar com um beabá de espiritualidade. Né? O mundo greco-romano, em termos espirituais, era infantil. Então, Paulo abre mão da convivência com os fortes, vai conviver com os fracos. Para ganhar os fracos. Porque, olha, você só ganha o coração de um sofredor sofrendo com ele. Tá? Blá, blá, blá. Né? Lá em casa, estamos a gente passando um sufoco danado. Aí manda um e-mail, um amigo manda um e-mail cheio de lição de moral, dizendo que a minha atitude está errada, por isso que eu estou passando o que eu estou passando. Mas o digníssimo não pegou o carro, ou o BRT, ou um táxi, e chegou lá em casa e falou, vim passar o dia com você, pra você conversar comigo, desabafar, pra eu ver como é que estão as coisas aqui. É muito cômodo, né? Você ter solução, remédio para a vida do outro, sem vivenciar aquilo com o outro. Sem a proximidade. E Paulo acrescenta no final, né?
ganhar o coração do fraco, se fazendo fraco junto com ele a todo custo, custe o que custar. Ah, o custo é uma crucificação, é desencarnar pregado no madeiro? Vamos que vamos. É a decapitação? Paulo topou isso. Pedro, crucificação, de cabeça para baixo, topou isso. Né? Elias, né? Mais tarde João Batista, a todo custo, custe o que custar. Jerônimo Mendonça, ó para o espírito dele, ó. Você vai ter uma missão evangelizadora, só que a sua palavra vai ter um peso maior se você pregar numa cama e cego. Porque você vai falar de otimismo numa situação que convida ao pessimismo, né? Que propõe o pessimismo. Então vai ter um peso maior. Ele aceita. Ele se fez fraco para os fracos. Porque, gente, no caso do Jerônimo Mendonça, né, um missionário aqui de Tuiutaba, aqui perto de Uberaba, no caso do Jerônimo Mendonça, quem que tinha coragem de falar para o Jerônimo Mendonça a vida não vale a pena? Né, Coronel Maurício, o senhor conheceu, deve ter conhecido o Jerônimo, né? Como é que você fala para um cara que do pescoço para baixo não mexe nada, fica cego, e ri, conta piada, e canta, e escreve, e dita as poesias que ia criando? Como é que você fala para esse cara, a vida não vale a pena? Não vale a pena sorrir? Sabe, ele te quebra a espinha. Oi, mano. Numa perua, numa Kombi. Sabe? Como é que eu vou... Gente, depois que o Jerônimo Mendonça saía deitado numa cama, com a cama dentro de uma Kombi, como é que eu vou me negar a fazer uma palestra em outra cidade porque hoje está frio? Né? Hoje. Então, basicamente, o que nós temos numa situação dessa é alguém que percebeu que vivenciar o sofrimento entre sofredores daria um peso maior para a tarefa dele. Daria um crédito maior para a tarefa dele. E abraçou o sofrimento. Olha o que o Emmanuel vai comentar lá no livro Fonte Viva, capítulo 72. A lição se chama Incompreensão. Então, ele vai comentar a carta de Paulo. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? O que seria de nós se Jesus ficasse, sabe? Que jogador, no final da Copa, deu uma amarelada lá, ficou doentinho, não queria entrar em campo, né? Há controvérsias até hoje. Mas já pensou se Jesus amarelasse? O quê? Na hora H, fala assim, não vou. Estava até hoje, né? Roma estava até hoje conquistando o mundo, sei lá. Então, Jesus teve esse espírito de renúncia, porque agora nós vamos trabalhar com esse paralelo aí, renúncia e solidariedade. Ninguém se solidariza com o sofrimento do outro sem renúncia, sem renunciar ao conforto. Não tem como. Senão, olha, só... Agora a turma está assim, mimimi, né? É só mimimi. Se você não renuncia o seu conforto para se solidarizar com quem sofre, é só mimimi. É só conversa. Tem que, pôr o pé no chão. Vocês lembram um dia que eu trouxe aqui a palestra do Zé Amaral, amigo lá de Divinópolis? O Zé é ótimo, né? Pouco tempo ele passou, eu vou contar isso aqui, porque ele conta em palestra, então não tem importância nenhuma. Passou um bocadaço em família, né? O filho fica viúvo da esposa com um nenezinho nos braços. Você imagina ele, como pai, vô do bebezinho, no velório da nora e tendo que cuidar de um nenezinho. Ele disse que todo mundo que chegava no velório, Zé, precisando, tá?
Só chamar. E ele com o nenenzinho, com o netinho. Aí chegava outro. Ó, Zé, qualquer hora que você quiser, é só me ligar, viu? Ele disse que foi aquilo, na quarta vez, ele falou, nesse dia eu estava muito chateado, muito triste. Eu pensei, eu vou ligar. 2h da madrugada, quando o menino começa a chorar, querendo a mãe. Eu vou ligar. Um dia de frio desse, né, gente? Será que vai? Será que vai? Cada um tem seu limite, é claro, mas a gente tem que parar dessa solidariedade verbal, social, né, cordial. Isso é uma solidariedade real. Ó, se quiser, me liga. Aí 2h da manhã, ó, tô indo pra aí, pra vocês dormirem um pouquinho, eu fico com um nenenzinho pra vocês. Mas não dá endereço, né? Quer um pedaço, né? E esconde o salgado, né? É isso aí, é isso aí. E aí ele responde a própria pergunta, né? Aprendamos com ele a descer, auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. Descer, auxiliando. Sair do conforto, sair da estabilidade. Lá em casa tudo é uma mil maravilhas, uma harmonia só. Eu combino com meu marido, eu combino com a minha esposa, meus filhos é tudo bonzinho, tudo me obedece. É uma paz, uma harmonia. Mas eu nunca faço uma visita para o meu cunhado, que na casa dele é uma perturbação, é briga o tempo inteiro, é desajuste, todo mundo é desequilibrado lá. Não vou mexer com isso não, porque senão eu perco a sintonia. Né? Hoje eu tenho tarefa, vou dar passe à noite, eu não vou visitar fulano não, porque ele é meio desequilibrado. Não, sabe, não desce do pedestal, não desce da cátedra para andar no meio do povo, para se misturar com o sofredor, com os desequilibrados, com os obsessos. Aí é muito fácil ser cristão. É muito cômodo, muito confortável ser cristão assim. Não é? Bom, vamos para os discípulos? Hoje nós temos que fechar esse versículo. Mas nós já meio que entramos nesse assunto, né? O que nós estamos dizendo é o seguinte: quem que é o discípulo? É o seguidor de Jesus. Então, se Jesus larga a mão do conforto na festa de Mateus para ir chorar junto com a família em desespero de Jairo, quase foi o Lázaro, né? Com a família em desespero do Jairo, se eu sou discípulo, eu fico na festa do Mateus? Levanto e vou com ele. Oi, Paulo. Isso. Quem fala isso é a Ilha. Eu já usei isso aqui várias vezes. Né? Que a Ilha ela fala que os personagens do Novo Testamento se dividem em adversários, multidão, discípulo e o apóstolo. O adversário é a oposição sistemática, sabe? Faz tudo para atrapalhar o Cristo. Você encontra vários ao longo do Novo Testamento. A multidão é aquela que se encanta com Jesus, adora ficar reclinada conversando com Jesus, comendo pão, né? Uva passa, figo. Mas quando Jesus se levanta, ela não se levanta junto. Né? Só fica na admiração. O discípulo é aquele que segue Jesus, segue os passos de Jesus. Com dificuldade, tropeça, cambaleia, passo torto, né? Vai mais lento um pouquinho, vai mais na retaguarda, mas está se esforçando para imitar Jesus. Né? Às vezes imita, às vezes mal, às vezes bem, às vezes não imita de jeito nenhum, às vezes faz coro com a multidão, se arrepende, volta a seguir Jesus. Esse é o discípulo. O apóstolo é aquele que já vai por conta. É um enviado, apostoleiro, um enviado, um mensageiro. Entendeu? Então, a gente observa, por exemplo, Humberto Campos, no livro Boa Nova, durante alguns trechos assim, eles mencionam os discípulos de Jesus como discípulos. Mas em outros livros, como o livro Paulo e Estevão,
aí eles já são mencionados como apóstolos. Depois do Pentecostes, é apóstolo. É apóstolo. Entendeu? Oi, Tânia. É o apóstolo. É o apóstolo, né? É aquele que vai em missão, né? Isso. Em grego, a origem disso é porque o rei tinha que mandar um mensageiro. O rei ia mandar, as cidades eram estado, né? Na Grécia Antiga, então ia mandar um apostolém, né? Um mensageiro. E esse mensageiro ia correndo o risco que às vezes, né? O outro rei cortava a cabeça dele. Mas ele ia correndo esse risco porque o que o rei mandava, ele fazia. É o apóstolo, né? Mandava a cabeça de fora ainda, né? É o que acontece, por exemplo, com João Batista. João Batista era apóstolo. Né? O primeiro grande apóstolo. Então, gente, nós vamos agora seguir só aqueles que se comportam como discípulos porque conseguem, pelo menos em algum determinado momento, em alguma situação, fazer o que Jesus faria. É o que nós vamos ver agora. E no caso específico do Jairo, esse espírito de solidariedade. Então eu separei 3 casos, para a gente fechar o nosso estudo, 3 casos de espíritos que não pensam 2 vezes em abrir mão do seu conforto para se solidarizar com o sofredor. Primeiro caso, quem já leu o livro Os Mensageiros? O André Luiz. Né? Então tem um benfeitor, instrutor no livro Os Mensageiros, que é o Aniceto. O Aniceto, ele sai da colônia acompanhado de 2 estagiários, vamos dizer assim, né? Que é o Vicente e o André Luiz. E o compromisso deles era vir para o plano físico visitar alguns médiums que estavam em situação, vamos dizer, de alguns fracassando, outros conseguindo honrar o compromisso medianímico, enfim. O André Luiz e o Vicente acompanharam o Aniceto nesse processo prático de aula. Era uma aula prática que eles iam ter. Só que, quando eles se afastam da colônia e começam a jornadear, o André Luiz e o Vicente percebem que existia lá uma estrada, um caminho, né, uma via que eles deveriam percorrer. E acham aquilo, o André Luiz acha tudo curioso, né? Acha aquilo curioso. E o Aniceto vai explicar. É porque agora nós vamos entrar em faixas mais densas, faixas espirituais mais densas, né? Onde os espíritos eles têm uma vida muito próxima ao que seria estar encarnado. Então a gente tem que caminhar como esses todos. Quem deixou de volitar? O Aniceto só. O André Luiz e o Vicente, naquelas faixas vibratórias, eles já não conseguiam volitar, porque a faculdade de volitação deles ainda não era muito plena. Eles ainda eram meio que aspirantes nisso. O Aniceto poderia volitar. Espíritos superiores volitam em qualquer região. Mas o que o Aniceto faz? Ele vai volitando e os dois andando? Ele abre mão de volitar e caminha junto. Olha a estrada de Emaús. Então, vou ler aqui um trechinho do livro Mensageiros. Está lá no capítulo 14, viu, gente? Chama Preparativos. Vou ler o trechinho para a gente perceber como é bonito isso que o Aniceto faz. Ele deixa de volitar, ele abre mão de volitar para caminhar com os 2 estagiários. Seria a mesma coisa, gente, de eu ser médico lá no hospital e tem 2 alunos residentes meus e a gente vai ter que sair do hospital e ir num postinho fazer um atendimento no postinho. Eu sou um médico consagrado, tenho uma Mercedes. E meus 2 alunos, cada um tem uma bicicleta. E aí, eu seria, ou se eu fosse Aniceto, né? Deixaria a Mercedes no estacionamento e falaria assim, deixa as bicicletas aqui, vamos nós 3 caminhando? Ou vamos pegar ônibus junto? Para ir junto. Entenderam? É mais ou menos isso que ele faz. Olha o trechinho. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma,
em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia-se peregrino. Olha, Cristo na estrada de Emaús. Mas fazia-se peregrino. Essa frase é tudo para a gente hoje. Como nós, por devotamento, a missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Olha, eu até sublinhei aqui. Primeiro, poder espiritual. Poder espiritual não é o poder do mundo. Então, junto com a grande capacidade de volitação, vem também uma grande capacidade de renúncia. Porque só adquire essa grande capacidade de volitação um espírito que engrandeceu-se muito no sentimento. Então, Jesus conseguia parar o vento, conseguia mover, né, montanhas, né? Jesus conseguia multiplicar os pães, conseguia transformar a água em vinho. Mas junto com esse poder psíquico grandioso de manipular o fluido cósmico universal, também tinha uma capacidade de renúncia muito grande. Do mesmo jeito que Jesus conseguia transformar água em vinho, ele também puxava a rede, fazia força com todo mundo puxando a rede na hora de tirar o peixe do lago de Genezaré. Ele não se furtou a isso. E o André Luiz menciona esse consórcio, esse casamento entre energia e humildade. Entre o poder fazer e o deixar de fazer para não constranger o outro. O pessoal conta que lá em Sacramento, a turma do Colégio Allan Kardec, semanalmente tinha uma peregrinação num bairro de Sacramento, muito pobre, chamado Zagaia, na ocasião. E Eurípides Barçanufo que coordenava essa peregrinação, levava o evangelho, mas levava mantimento, levava pão e fazia visitação nessas casas pobres. E o Barçanufo, né, ele era o único que tinha um guarda-chuva. E o guarda-chuva, né, bacana o guarda-chuva dele. E o resto da equipe não tinha guarda-chuva. Então o pessoal de Sacramento conta que por várias vezes ele ia com o guarda-chuvinha dele, debaixo do braço. Mas começava a chuviscar, os outros não tinham guarda-chuva. Sabe o que fazia? Tomava chuva com a turma. E o guarda-chuva ficava fechado. Porque, de fato, seria de uma arrogância danada. Ele abriu o guarda-chuva dele, né? E o resto na chuva. E ele não abriu o guarda-chuva dele. Isso é energia com humildade. É o poder fazer alguma coisa, o poder desfrutar de alguma coisa, mas não fazer para não constranger o outro. Isso é humildade. Né? Segundo caso aqui que eu queria destacar com vocês. Livro há 2000 anos. Então, o primeiro, do livro dos Mensageiros, capítulo 14, eu fiz isso em paralelo à estrada de Emaús. E agora o segundo, nós vamos fazer em paralelo ao trecho do livro A Gênese que a gente viu aqui, né, sobre o mudar de veste. Quem se lembra aí do espírito Lívia, Lentulus? Quando ela é presa nas catacumbas, junto com um grupo de cristãos, dentre eles a sua serva, a Ana, ela vestida como patrícia romana, né? Na época, não sei se tinha lá um tubinho Coco Chanel, né? Ela estava, né, na chinfra, né? Mulher de senador, gente, né? E a Ana, tadinha, lá com a roupinha dela de serva. E aí, na hora que prende todo mundo, vem a ordem. Olha, as mulheres e os homens que forem patrícios, que tiver com uma roupa chique, vocês separam, porque esses não vai sofrer, não. Esses não vai pro calabouço, não. Né?
Não queremos confusão com a família. Então vocês separam, mandam sumir no mundo aí. O que a Lívia Lentros corre e faz? Olha que trecho lindo do livro Há 2000 anos, no capítulo 5 da segunda parte. Ela fala para Ana: se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Troca comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Consciência cristã. Consciência cristã é preferir sempre os sofredores. Quem tem consciência cristã legítima sempre opta, sempre prefere estar com o sofredor. E quando eu digo sofredor, é de todos os matizes. O sofredor lá do Hospital do Fogo Selvagem, com a pele doentinha, e o sofredor lá do Sanatório Espírita, com a mente perturbada. Oi, seu Daniel. Os sãos não precisam de remédio nem de médico. Né? Então, olha que consciência cristã. Ela podia estar com a família Patrícia, tomando lá um vinhozinho italiano, né? Mas ela preferia estar com os sofredores. Isso é consciência cristã. E para finalizar, gente, agora o exemplo magno de alguém que, embora a sua posição, não vou dizer privilegiada, mas meritória, era também uma seguidora de Jesus. Aliás, foi a primeira grande seguidora de Jesus. E seguiu Jesus desde o dia do nascimento de Jesus. Aliás, desde quando Jesus recebeu o vaso físico, né? Desde a anunciação. Eu estou falando de Maria de Nazaré. Livro Boa Nova, capítulo Maria de Nazaré. O último capítulo do livro Boa Nova. Maria desencarna. Aí vem uma falange de anjos. Uma falange de anjos. Uma multidão espiritual. Imagina, todo mundo que era de alto nível e estava desencarnado, sabe? Acho que teve vender ingresso, tinha até cambista, né? Participar da ascensão de Nossa Senhora, né? Tava lá a fila, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? Todo mundo. Era o grande evento. Depois da crucificação de Cristo. Depois da ascensão espiritual de Jesus, aí foi a ascensão de Maria. E aí, quando os anjos começam a volitar com ela, eles perguntam: se a senhora quiser, a senhora pede o que a senhora quiser, que a gente atende agora. A senhora é a rainha. O Humberto Campos usa essa expressão, a rainha dos anjos. Se a senhora quiser. O que eu quiser? A gente vai com a senhora para onde a senhora quiser. Então eu sei o que eu quero. Quem lembra o que ela quis? Ela lembrou que na mesma ocasião, que naquele mesmo momento, em Roma, no Circo Máximo, os seguidores do Evangelho estavam sendo martirizados nos calabouços, antes de irem para a arena morrer na boca do leão. O que ela quer fazer? Se solidarizar com eles. Abre mão do conforto para ficar com quem sofre. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração. E já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo
e desejou abraçar os que ficaram no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Gente, imagina você mudar o rumo de uma caravana iluminada. Você muda de rumo e os espíritos superiores, tudo muda de rumo junto com você. Humberto Campos continua. Mais alguns momentos, e seu olhar descobria sobre a outra multidão. Mais alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros, em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. E olha, gente, desses martirizados, nem todos eram espíritos superiores, não. Tinha muitos ali em processo de resgate. Lembra a Joana de Cusa? Com o filho? A Joana de Cusa era mártir genuíno, mas o filho estava resgatando algum débito dele. Então ela abre mão de uma multidão de bem-aventurados para ficar ao lado de uma multidão de desventurados. Maria se aproximou de um a um. Participou de suas angústias. Participou de suas angústias. E orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Então hoje nós encerramos o versículo 19, né? Jesus, erguendo-se, o seguiu, e seus discípulos também. Jesus, ao erguer-se, ao verticalizar-se, se põe a caminhar para participar das angústias da casa de Jairo. E os seus discípulos fiéis tiveram a mesma postura. Então, quem quiser, dentro do ambiente do movimento espírita, ser um seguidor de Jesus genuíno, tem que aprender a se solidarizar com quem sofre, com o perturbado, com o desequilibrado, com o desventurado, com quem tem problema familiar, com quem passa fome, com quem sente frio, com quem usa drogas, com quem se alcooliza, com quem persegue o espiritismo, com quem persegue Jesus. Isso é viver o cristianismo genuíno. Solidariedade, sempre, com o mais desventurado, com o mais sofredor. Porque o Evangelho veio para o sofredor.